Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. E hoje a gente vai dar continuidade para o nosso estudo das bases do Yoga Sutra. E hoje eu separei para a gente ter uma conversa bem sucinta, que é sobre o primeiro sutra do Yoga Sutra. A gente vai conversar somente sobre ele, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem objetiva também. E só para a gente revisar um pouco, meus amigos, o Yoga Sutra ele é dividido em 4 capítulos, certo? O primeiro capítulo é o Sadhyapada ou Samadhipada. Por quê? Sadhya é o objetivo e Samadhi é a experiência máxima do Yoga, que é a união com o divino. Então ele vai mostrar que o objetivo do Yoga é o Samadhi, certo? E aí o segundo capítulo é o Sadhana Pada. Pada é capítulo, né? Então é o capítulo do objetivo, o capítulo do Samadhi e etc. E Sadhana é a prática, é a forma, o que a gente tem que fazer para a gente alcançar o Samadhi, certo? Depois vai ter o Vibhuti Pada, que é, se a gente praticar isso, o que vai acontecer? O que vai gerar isso em nós? E aí o último capítulo, que é o Kaivalya Pada, que vai falar da liberação, como se fosse uma espécie de moksha e etc. Porque a gente não precisa se preocupar tanto agora. Esse nosso curso, a gente vai se concentrar mais no capítulo 1, no capítulo 2, e a gente vai pincelar o capítulo 3 e 4, certo? O importante pra gente, principal, é o capítulo 1 e 2, ok? Mas aí, então, voltando, como que Patanjali ele começa o Yoga Sutra? Ele simplesmente começa assim, ó. Hatha Yoga Anushasana. Hatha Yoga Anushasana. Que significa agora, então, os ensinamentos de Yoga. E esse agora, então, os ensinamentos de Yoga, ele tem um simbolismo, um significado extremamente importante pra gente. Porque ele tá falando assim, olha, depois de tudo isso que você buscou, que você não encontrou nada, agora que você está cansado de tanto buscar, agora que você está aberto para escutar, agora que você quer trilhar o caminho, aí então, agora os ensinamentos de yoga. Isso significa o quê, meus amigos? Que, embora o yoga ele esteja para todo mundo, né, ele está aí para todo mundo, mas nem todo mundo está pronto para o yoga nesse sentido. Porque quando a gente pensa nas práticas do yoga, e até mesmo quando eu for fazer o vídeo, a nossa aula sobre como que a gente pode estruturar as práticas em si, é uma coisa que eu vou falar para vocês, no caminho do yoga não é somente as práticas de meditação, sentado, é todo um estilo de vida, certo? Então, e é uma revolução, é uma transformação muito grande. E para a pessoa, essa própria mudança de hábitos, de pensamento, de disciplina, é uma coisa que mudar o hábito dói. A gente costuma falar assim, né? Dentro do yoga, toda essa vivência é uma coisa que dói, demora e dá trabalho, né? Então, para a pessoa ir atrás disso, ela precisa primeiramente ter o quê? Vontade. E essa vontade sincera, ela tem que brotar do coração dela. Eu lembro muito de uma passagem do Yogananda, do mestre Mahavatar Babaji, que foi logo quando o Babaji ele se reencontrou com Lahiri Mahasaya, e aí o Lahiri Mahasaya estava invocando ele para ele aparecer para as outras pessoas verem ele, para ver que ele não estava mentindo e tal. E aí ele aparece, ele materializa lá entre as pessoas. E aí depois ele dá uma lição, né? Ele fala assim, a verdade não é para aqueles que têm mera curiosidade ociosa. A verdade é para aqueles que têm esforço e busca sincera, né? Para os buscadores sinceros.
Porque ver sem querer nesse sentido dispensa o esforço e a busca, ele diz. Então, essa vontade, quando que a gente parar para refletir, quando que surge essa vontade sincera? Na grande maioria dos casos, é quando a gente está muito cansado de tanto buscar e não encontrar a resposta. Muito cansado com a vida, com a mesmice da vida. Quando a gente não vê mais sentido na vida. Aí então a gente começa a escutar esses ensinamentos de forma sincera. Escutar com o coração mesmo, assim, sabe? Não é simplesmente... É uma coisa que dentro do esoterismo fala muito, né? A gente tem que ter ouvidos de escutar, olhos de ver. Nem todo mundo tem ouvidos de escutar, nem olhos de ver. Então, essa vontade sincera de trilhar o caminho é extremamente importante porque no começo, embora seja um caminho de autorrealização, mas no começo é um caminho de dor, né? É muito engraçado porque os mestres falam, né, dos monges taoístas, budistas, a gente olha para eles, nossa, aqueles templos, né, de meditação, os monges meditando, praticando tai chi, toda aquela coisa. E aí os mestres falam, vocês se enganam quando vocês pensam que aqueles são templos de paz, da paz. Aqueles são templos da guerra, de guerra. Mas de qual guerra que ele está falando? Dessa guerra interna. Que tudo parte de lá de dentro. E para a gente ter essa vontade sincera de olhar para dentro, e é uma guerra, como a própria Bhagavad Gita está toda centrada nessa guerra interna. É uma guerra que você está sozinho. É uma guerra que você não tem armas. E é uma guerra que você precisa ser muito forte, muito resiliente, com muita vontade. Se você não tem vontade sincera, vai ser muito difícil. E aí, como eu estava falando para vocês, quando eu for gravar a aula sobre as práticas, eu vou falar para vocês. Porque no yoga, como eu estava falando, acabou que eu desviei um pouco, né? Não é somente as práticas assim de meditação, etc, etc. É um estilo de vida. E esse estilo de vida envolve a nossa mudança de alimentação, a gente se alimentar-se bem, nutrir esse corpo bem, envolve cuidar muito bem desse corpo, exercício físico, etc, etc, etc. Envolve a nossa atitude na vida, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, com os outros, com os animais, o nosso trabalho que a gente desempenha na vida. Engloba tudo. Isso tudo vai dar a base para a gente seguir esse caminho interno. Sem a gente ter essa base, é muito complicado. Muito complicado. Então, é toda uma revolução de todo um estilo de vida. Então, por isso que Patanjali começa agora, então, os ensinamentos de yoga. Depois que você buscou tanto e você não encontrou nada na mesmice da vida, no samsara da vida, então agora você está pronto para escutar. Ele fala. E isso também, meus amigos, traz uma reflexão pra gente, assim, né, muito importante, que cada pessoa tem seu momento, né, na vida. E às vezes a pessoa precisa viver a vida mundana para experienciar e depois estar aberta para outras coisas, né? Isso também faz parte, isso aqui também não tá dentro do tal da vida, isso não tá errado, né? Essa coisa que não tá errada. Eu tenho uma história, né, que eu gosto muito, que eu costumo falar assim, que pensa a vida como se fosse um grande banquete, né, e vai ter todas as mais diversas comidas, alimentos que a gente pensar nessa vida. E aí a gente é convidado para ela, né, e a gente pergunta, nossa, será que quem que vai mais aprender sobre essa festa? Será que é a pessoa que só provou da comida doce? Ou é a pessoa que provou da comida doce, da comida amarga, da comida azeda, e provou a comida estragada, passou mal, deu caganeira na festa, toda aquela coisa. E a gente pergunta, né? Quem que mais aprendeu? Será que foi aquela pessoa que só provou do doce? Porque imagine, se eu pego uma fruta, um alimento, e eu provo ele, e aí eu
experimento ele, eu sinto o gosto dele e eu começo a falar, olha, meus amigos, essa coisa aqui, ó, ela tem essa textura, ele tem esse sabor, ele é suculento, tem muita água, toda aquela coisa. E eu começo a descrever ele para vocês. Mas, por mais que eu descrevo esse alimento para vocês, vocês ainda não vão ter entendido ele. Vocês só vão entender desse alimento quando vocês experimentarem, quando vocês sentirem na própria pele. Então, isso também faz parte da sabedoria da vida, das nossas vidas como um todo, das múltiplas reencarnações, das múltiplas experiências que a gente vai acumulando no nosso espírito. E por isso que, às vezes, mesmo algumas pessoas não sentem aquela coisa, assim, pelas coisas que às vezes a gente julga como mundana, sabe? Não são coisas que chamam atenção, não são coisas que preenche. E às vezes a pessoa, dentro dela mesma, ela tem outros tipos de busca. Porque, de certa forma, o espírito daquela pessoa pode estar cansado daquele tipo de experiência que a gente julga como mundana. Por já ter passado muito por isso também, por aquele tipo de experiência. Né? Então, o caminho do yoga, ele é como se fosse ele é um caminho de ascensão, de autorrealização. Essa autorrealização é o que a gente pode chamar de evolução, de ascensão, de iluminação que seja, mas autorrealização é um termo muito técnico, né, que é fácil da gente entender. Mas pra gente nossa, virou a chave, e a gente ter esse ânimo, essa força de ter uma disciplina constante, porque a prática do yoga, a gente costuma falar, né, a gente vive o yoga. Né? O yoga é 24 horas. Mas as práticas, elas são diárias, então isso também exige uma disciplina muito grande. E o quanto que isso exige da nossa vontade de continuar. E a grande questão é, da onde que brota essa vontade de fazer essas mudanças, de continuar com a disciplina, de toda a nossa história, de todo o nosso momento, do que a gente está aberto para escutar e para trilhar. Mas para a gente estar aberto para trilhar e seguir, exige todo um momento, como eu falei para vocês aqui agora. Então é sobre isso que o primeiro sutra fala. Eu gosto muito de escutar algumas coisas do Guilherme Romano. Eu lembro dele contando a história dele com yoga, né? Ele tava jovem ainda, né? Tava fazendo cursinho para entrar na universidade. Ele tava numa crise interna ferrada, assim, muito complicada. Ele contando. E até que ele tava, tipo, numa espécie de crise suicida também, muitas dificuldades, assim. E ele tem contato com os mentores, toda aquela coisa. E ele de saco cheio com tudo. E ele conta que um dia ele tava indo, né, pra estudar, dormindo, tipo, 3 horas por noite. Toda aquela coisa. E ele extremamente cansado, e dentro do metrô perguntou, olha, fala pro mestre dele, todo mundo me fala, você precisa de autoconhecimento, não sei o que, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas, ele bravo, ninguém me explica uma coisa simples. Como fazer isso? E ele naquela agonia. Aí o mestre dele vira pra ele e fala assim, então agora você tá pronto pro yoga, né? Então percebe como isso é uma coisa incrível, porque assim, esse agora então, os ensinamentos de yoga, é agora que você está aberto para escutar, agora que você tem a vontade, agora que você quer seguir, então, yoga está para você. E isso é o começo do yoga, né? O yoga está para todos, mas nem todo mundo está aberto para o yoga. Porque ele exige todo esse estilo de vida, toda essa transformação. Né? Seja das várias áreas da nossa vida, seja da disciplina da prática diária dos exercícios mesmo, do yoga, de meditação, de respiração e etc. Então, meus amigos, essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero
ter contribuído um pouco com vocês. Espero que essas palavras possam ter tocado no coração de vocês e o quanto que isso é valioso, né? Por mais que esse caminho, como eu falei, dói, demore, dá trabalho, mas o quanto que ele vale a pena? O quanto que a nossa autorrealização vale a pena? O que de tesouros que essa transformação interna pode trazer para nós mesmos? Isso às vezes são tesouros que a gente nem imagina. São joias preciosas nesse sentido, que a gente nem, é uma riqueza que a gente não imagina. Que transcende a própria reencarnação nossa. São coisas que podem trazer como consequências para a gente inimagináveis. Então é uma coisa que vale muito a pena. Como eu falei para vocês, qual é o conhecimento mais avançado que existe? Essa é a proposta do yoga também. Como que a gente pode revelar esse conhecimento? E o que esse conhecimento vai trazer para nós? Então, o quanto que essa mudança vale a pena? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Quanto que isso vale? Porque isso tem um preço. Toda mudança, ela tem um preço. Toda mudança não é de graça. Tudo que a gente busca tem um preço. Mas o quanto que você está disposto a pagar? Essa é a reflexão que eu deixo para todos vocês, o nosso primeiro sutra do Yoga Sutra. Muita paz a todos, um ótimo descanso e até nosso próximo encontro, até nossa próxima conversa.